Um dos maiores clubes paulista, que ostenta uma estante recheada de troféus internacionais e nacionais, e que revelou grandes jogadores que se destacaram ao longo do tempo. O São Paulo é uma potência do futebol brasileiro, e teve uma certa época em que ele estava imbatível e era temido por outros clubes. De 2005 até 2008, o tricolor paulista estabeleceu uma hegemonia poucas vezes vista no Brasil, uma verdadeira soberania dentro do país. Conquistas internacionais como o Mundial e Libertadores mudaram ainda mais o patamar, e títulos nacionais como o Paulistão e os 3 brasileiros seguidos fizeram o tricolor o maior clube do país na época, o famoso 633, que fez jus ao apelido de soberano. Por isso hoje, você vai conferir a Era de Ouro do São Paulo. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Com um sistema defensivo muito forte e volantes espetaculares que giravam a engrenagem, o São Paulo virou referência mundial entre 2005 a 2008. Além disso, contavam com a liderança e a estrela de seu principal astro, o Rogério Ceni, camisa 01, que algum tempo depois se tornou o maior ídolo da história do tricolor. Mas nem sempre as coisas deram certo para o São Paulo. Em 2004, o time voltou a disputar a Libertadores depois de 10 anos longe do torneio. A última participação tinha sido em 1994, quando foi vice-campeão. Naquele ano, o time comandado pelo técnico Cuca chegou até as semifinais e foi eliminado pelo Once Caldas, mas essa amarga derrota serviu para que eles pudessem colher frutos ainda maiores no futuro, já que conseguiram absorver todas as lições que precisavam. E os torcedores continuaram apoiando o time nos anos seguintes. O 2005 do tricolor seria histórico para o futebol. Emerson Leão assumiu o comando técnico e o clube faturou o Paulistão com sobras. O Campeonato Paulista era disputado por pontos corridos, e o São Paulo ganhou o título com 2 rodadas de antecedência. E nisso, utilizou com um sistema de jogo que anos mais tarde ficou muito conhecido pela torcida, o 3-5-2, com a dupla de volantes Josué e Mineiro. Pela Libertadores, o tricolor teve um início promissor. O time iniciou a campanha com 2 vitórias e 2 empates até que o Emerson Leão decidiu migrar para o Japão, para treinar o Vissel Kobe, e no seu lugar, o tricolor acertou com o Paulo Autuori. Mas isso não afetou em nada o futebol jogado pelo São Paulo, que se classificou em primeiro lugar no grupo com 12 pontos, sendo 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas de final, o clássico choque rei veio para parar o estado. O São Paulo e o Palmeiras se enfrentaram e proporcionaram uma grande partida. O jogo de ida no Parque Antártica foi 1-0 para o tricolor com o gol do Cicinho. E na volta, outra vitória do soberano, 2-0 contra o gol do Cicinho e do goleiro artilheiro Rogério Ceni. Nas quartas, o tricolor pegou o Tigres do México e foi avassalador. Venceu a partida de ida no Morumbi por 4-0 com gols de Luizão, Souza e mais 2 gols de Rogério Ceni. E já no jogo de volta, o tricolor entrou para cumprir tabela e perdeu por 2-1, sendo a única derrota deles no torneio. A semifinal foi contra o temido River Plate, mas o São Paulo não tomou conhecimento e venceu as 2 partidas. A ida por 2-0 com o Morumbi lotado e na volta por 3-2, calando o Monumental de Nunes e se classificando para a grande final. Na decisão, contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio, o São Paulo arrancou um empate na ida por 1-1. E no Morumbi, mostrou toda a superioridade em cima do seu rival. Venceu por 4-0 com gols de Amoroso, Fabão, Luizão e Diego Tardelli. Após essa vitória e a conquista da Libertadores, o tricolor dominava a América pela 3ª vez seguida em sua história, sendo o primeiro clube no Brasil a conseguir tal feito. Os artilheiros do time na competição foram Rogério Ceni e o Luizão, ambos com 5 gols marcados. Mas as coisas não pararam por aí. Aliás, estavam apenas começando. O time ainda tinha um Mundial de Clubes para disputar contra o temido Liverpool, do craque Steven Gerrard. A partida começou quente, com o time inglês a todo vapor tentando abrir o placar, mas o São Paulo conseguiu segurar toda a pressão que o Liverpool dava, graças a uma das maiores atuações de um goleiro na história do futebol. Rogério Ceni fechou o gol aquela noite e não deixou passar nada. E quem vai bater a falta exigiu que o time adversário ficasse a 9 metros e 15. Aí vem ele pra cobrança, pé direito, bateu! Rogério Ceni! Subiu grande defesa do Rogério, meteu pela linha de fundo. E lá na frente, o gol do título saiu em 3 momentos. O lançamento de Fabão chegou até o Luiz Chulapa, que deu um passe de 3 dedos para o Mineiro, que bateu sem chance para o goleiro Pepe Reina. Jogador mais velho da competição, 38 anos. Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu! Gol! São Paulo se tornou tricampeão mundial com muito Danone para comemorar, e essa história não acabaria por aí. Paulo Autuori acabou saindo do tricolor e também indo para o Japão, mas o Muricy Ramalho chegava para ser a mente por trás daquele time e se tornar um dos grandes ídolos do tricolor. Em 2006, o São Paulo chegou até a final da Libertadores e perdeu para o Internacional em uma das maiores finais da história. Mas isso ainda não foi o suficiente para desanimar o elenco, que após a derrota, decidiram focar no Brasileirão do mesmo ano e deram início à maior hegemonia nacional que o Brasil já viu. O time teve saídas importantes, como a de Lugano e Cicinho, mas para repor esses lugares, o São Paulo acertou com Miranda, um zagueiro que ainda era pouco conhecido, e junto dele, o lateral Ilcinho. Os dois foram muito importantes para os títulos do tricolor.
Aquele São Paulo fechou a disputa com o melhor ataque, a melhor defesa e teve jogadores eleitos como os melhores do campeonato em todos os setores. Depois de 15 anos, o clube também espantava o jejum de títulos a nível nacional e venceu o primeiro Brasileirão dos 3 anos seguidos. O São Paulo mais dominante ainda não tinha sido apresentado e viria a seguir, no ano de 2007. Naquele momento, o clube teve baixas importantes no elenco, entre elas Fabão, Mineiro e Josué. Mas alguns jogadores formados no clube e outros que já faziam parte do elenco ganharam importância. Na defesa, o novato Breno, com apenas 17 anos. No meio campo, o São Paulo iria encontrar uma nova dupla, Hernanes, criado da base, e Richarlison, que fazia parte do elenco desde o Mundial de 2005. Esses dois formaram o meio campo fenomenal. No ataque, Leandro foi peça fundamental de Muricy nesses 2 anos, e ainda ganhou as importantes companhias de Borges e Dagoberto. Até a 28ª rodada, o time do Morumbi havia sofrido apenas 9 gols. Um número espetacular de uma defesa muito sólida. O título viria ao término da 34ª, com uma vitória por 3-0 diante do América de Natal. Nas 10 rodadas finais, o São Paulo relaxou e sofreu mais gols do que nas outras 28 rodadas, fechando a participação com 19 gols sofridos. Mas, ainda assim, mostrava uma excelente média, já que a segunda melhor defesa do campeonato era do Fluminense, que havia sofrido 39 gols. Em 2008, depois do bicampeonato, o tricolor iria tentar um feito que parecia impossível: conquistar o Brasileirão por 3 vezes seguidas. Mas se já era impossível, esqueceram de avisar o Rogério Ceni e companhia, já que naquele ano, o São Paulo ganharia pela 3ª vez o Campeonato Brasileiro. E com muita emoção. Quando terminou o primeiro turno, o time paulista era somente o 4º colocado na tabela, e estava a 8 pontos do líder Grêmio. Somente na rodada de número 33, o time paulista foi assumir a liderança do campeonato. E ela veio em grande estilo, com uma vitória diante do Internacional por 3-0 no Morumbi. O gol do título saiu da forma que o torcedor do São Paulo gosta, se acostumou naqueles anos de domínio. Falta batida na área por Rogério Ceni e gol anotado pelo atacante Borges, na sobra. Marca do pênalti, autorizado, partiu, Rogério bateu, Arley, no rebote, a chance do gol! Gol! Borges, do São Paulo! Após o apito final desse jogo, o São Paulo conquistava mais um Campeonato Brasileiro e, pela primeira vez na história da competição, um clube era tricampeão de forma consecutiva. O São Paulo de 2005 até 2008 marcou a história do futebol brasileiro e internacional, e por mais que houvesse mudanças ao longo desse período, o time mostrou uma ótima adaptação, e consequentemente conseguiram conquistar tudo o que tinha direito, uma verdadeira atuação de gala. Durante esse período, o time dava medo nos adversários, e não é à toa que essa foi considerada a Era de Ouro do São Paulo. Mas e você? Acha que o São Paulo se tornou o maior do Brasil durante esse tempo? Comenta aí embaixo e me conta. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.